Bom, eu vou esperar. Que horas são? Ô, não, deixa eu só esperar chegar meio-dia que o pessoal entra, tá? Aí eu falo de uma vez só, porque senão eu vou ficar repetindo. Mas a resposta já de antemão é não, tá? Mas aí eu vou dar os detalhes, tá bom? Fala a verdade, hein, David? Manjo muito disso aqui, hein? Não manja nada, acabou de procurar na internet rapidão Não, e ele pior tá que eu nem falando que é. procurei, não. Eu ia procurar mesmo. Ah, Mas eu tava sei. com preguiça. Eu falei, vou perguntar. Quem sabe tem algum louco que sabe? Aí eu ganho tempo. O David que é o tiozão, na realidade. Ele É, que. no fim é isso, né, meu? O cara sem mídia social hoje em dia, o cara não existe pro mundo, pô. Tá louco. Como é que eu vou viver sem Facebook, sem fazer meus posts de desabafo? Tá louco. Até o Márcio tem Facebook. É verdade. Puta, falar nisso, meu. Não, mas quem disse que eu não tenho? Eu tenho, ué. Depois eu vou olhar no Face do Márcio, ver se tem alguma coisa. Bom, ô, gente, ó, então, duas coisinhas. Tá gravando, né? Tá. Duas coisinhas bem rápidas, tá? Primeiro, em relação ao Márcio, estava falando, conversando com a Isa, tá? Eu não consegui contato com ele, liguei para a casa dele mais de uma vez, não atendeu, né? A Renata me avisou, obrigado, viu, Renata? Que o Márcio não tinha entrado. E aí eu tentei falar com ele mais de uma vez, não consegui, e o Márcio só tem telefone fixo, né? E não está atendendo, tá? Então eu vou tentar falar com ele durante o dia. Em função disso, gente, eu espero realmente, eu torço para que não tenha acontecido nada sério com ele. Espero que nem tenha acontecido nada. Dormiu só, perdeu a hora, tá? Trocar o dia pela noite nessa pandemia não tá sendo difícil, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu fico de confirmar com vocês a aula dele de sexta-feira, tá? Porque tem a aula dele sexta, né? Tá bom? Tá marcada, tudo bonitinho, não tem nada. A gente só ia alterar, como eu disse ontem, a pedido de alunos, né? A gente ia alterar o horário, né? A aula dele ia começar um pouquinho mais tarde, tá? Ia começar, na verdade, às 3h30, tá bom? Mas fica aí como pré-aviso, tá? Se houver alguma alteração, tá? O pessoal avisa vocês pelo grupo, como eles têm avisado, tá? Eu estou deixando isso para eles fazerem, né? Eles fazem o aviso da forma que eles acham mais adequada, tá bom? Mas fica assim, em princípio está confirmada a aula do Márcio, tá? Só vai ocorrer o aviso se não for confirmada, tudo bem? E em relação ao Júlio, tá? O Júlio não vai conseguir dar aula amanhã ainda, tá? Ele me avisou ontem, tá bom? E a gente já está programando todas as substituições dele. Ele me falou que acho que precisa de 5 entradas, tá? E aí a gente vai precisar ver o horário direitinho, né? Porque como agora vocês têm atividade quarta, quinta e sexta, né? Então a gente vai precisar encaixar isso bonitinho. Então, a hora que o Júlio confirmar direitinho os dias, tá? A gente rearranja no horário e tal, e põe direitinho para cumprir a programação, cumprir o conteúdo, melhor dizendo, até o final da programação. Disso vocês podem ficar tranquilos que o conteúdo vai ser terminado antes junto com o final da programação, como todo mundo, né? Todas as aulas são contadas, então os professores sabem que tem que chegar até a aula 60, né? Eu, no meu caso, tenho que chegar até a aula 120, tá? Enfim, então a gente se controla, tal, eu vou acompanhando, mas nessa quarta, então amanhã, está desmarcada, tá? Deve aparecer, se é que já não apareceu, o aviso para vocês, tá bom? Porque foi confirmado ontem que o Júlio não entraria, tá? Eu falei que eu falaria pessoalmente para vocês, mas existe a via oficial. Eu não sou a via oficial desses comunicados, a via oficial é no grupo de vocês, do qual eu não faço parte, então não sei direito nem como é que está sendo avisado, mas até onde eu consigo ver, os avisos estão indo direitinho, tá? Mas como era uma coisa de última hora, espera só um pouquinho, gente, que os cachorros estão brigando aqui, o pequeno vai tomar um coça, espera aí.
Desculpa. Não gosto muito de interromper, mas não vou deixar o cachorro tomar um pau. Tá? Então é isso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa no chat? Ah, tá bom, Nath. Tá bom. Pode deixar, aviso sim. Tá? Eu não sei. Tá bom, Nath, eu vou ver como que eu faço para avisar, porque eu não quero pôr no grupo para não expor o Márcio. Tá? Aí eu te passo uma mensagem, Nath, e você põe para o pessoal no grupo de vocês, tá? No grupo de aluno que você falou, de alunos que vocês falaram que tem, mas pode deixar que eu aviso. Fica tranquila que eu aviso sim. Tá bom? Gente, alguma coisa antes de a gente começar ou podemos embarcar com tudo no chat? Não, Samuel, não. É aprofundamento de química, Samuel. A tua prova não tem química na segunda fase, né? A tua prova na USP, me ajuda aí, biomatemática e história. Né? Biomatemática e história. Isso. Então você não tem necessidade dessa aula de aprofundamento do Márcio. Tá? É para aqueles alunos que vão fazer prova escrita de química. Tá bom? Você, por exemplo, Samuel, como você faz parte da minoria, o teu caminho, por exemplo, para a história, tá? Para citar história, por exemplo, é usar o que o Bruno já deixou à disposição, tá? De você resolver prova escrita, por exemplo, e mandar para ele, cara. Então, pegar uma... Eu não sei mais... Eu acho que o resto todo mundo é medicina, né? Se eu não estiver enganado. Né? Não me ocorre rápido sem alguém que não é medicina. Mas... engenharia. Ah, o Henrique. O teu, Henrique, é geografia, história e matemática? É geografia e história... Então, você pode fazer... Ah, o Breno também. O Breno é história. Breno não. O Breno é história. O Breno acho que são 6 história e 6 geografia. Né? O Breno acho que só tem 2 matérias. Então, vocês, por exemplo, de história, tá? Usem o Bruno à vontade. Ele já se propôs, já falou isso, tá? E a gente vai caminhando nessa direção. Tá bom, gente? Tá? Mas é isso. Eu não entendi o que você queria ter, só questão de... Ah, tá, agora que eu entendi. Você queria ter só questão de estágio... Então, Bia, aí, por exemplo, para a MED, né? Me ajuda aí, gente. Medicina, Ribeirão, né? Ribeirão e Bauru. Não, Bauru tem matemática, exato. Bauru tem 4 matérias, né? Em Ribeirão, tem geografia também. Em Ribeirão, Bia, é bio, química e geografia. Troca física por geografia, né? Matemática... Não, em Bauru também não tem matemática, né? É bioquímica, geografia e física, né? Aí não tem... Então, Ana, peraí. Bauru, Ana, é biologia, química... Peraí, gente. Todo mundo que fizer a segunda fase vai fazer 12 questões, tá? Então, ou o aluno faz 2 matérias, 3 matérias ou 4 matérias. Portanto, ou o aluno faz 6 questões, 4 questões ou 3 questões, tá? Então, Bauru, como tem 4 matérias, Aninha, geografia, física, biologia e química. Faz 3 de cada uma, tá? O Breno, por exemplo, história, vai fazer 6 de história e 6 de geografia, tá? Então, isso é verdade. A Unifesp, né, o Bia, tem um peso de matemática bem grande, né? Não tem jeito, tá bom? Gente, outra vez, não sei se vocês viram o vídeo, né, sobre a Unifesp. Eu estou fazendo agora 2 vídeos eu estou fazendo sobre medicina ainda, né? Medicina tem o maior público. Eu estou fazendo um vídeo falando de vestibulares de públicas e particulares, meios de acesso, peso de cada matéria, igual do que eu fiz na Unifesp, né? Quem viu sabe do que eu estou falando, né? Que inglês tem, Esther? Tem. Inglês para a Unifesp pesa mais do que o dobro do que história, geografia, sociologia e filosofia somados.
Então, o aluno, por exemplo, que vai prestar Unifesp, né, além das matérias português, matemática, tal, né, isso aí a gente nem discute, inglês tem uma importância muito grande, tá? Então, eu estou montando um vídeo agora sobre medicina em geral, público e particular, e depois eu vou gravar um outro vídeo sobre medicinas da USP, né? A Pinheiros, Bauru e Santa Casa, tá? Aí vocês acompanhem direitinho, tal, enfim. A gente tá fazendo daquele jeito com porcentagem, por exemplo, a semana que vem, né, que vocês têm simulado, quarta e quinta, já é semana que vem ou na próxima ainda? Eu acho que é semana que vem. Dia 23 e 24 é a semana que vem? É, né? É a semana que vem. Então, a prova do primeiro dia, acho que eu falei isso já, né? A prova do primeiro dia da Unesp está no padrão de prova da Unesp, né? A turma sabe que a nota de corte para a medicina na Unesp é maior do que a da FUVEST. A gente considera um pouco, portanto, a prova um pouco mais fácil. Agora, a prova do segundo dia, que também é teste esse ano, né? Já está um pouco mais difícil. A gente já fez uma prova um pouco mais difícil. Agora, pessoal, foi assim, foi uma medida preventiva, né? A gente não sabe como vai ser essa prova do segundo dia, por quê? Porque nunca teve. Então, a gente está montando o quadro pior que pode acontecer para vocês no vestibular, que é uma prova mais difícil. Se no vestibular for uma prova mais fácil, beleza. Melhor para vocês. Se for mais difícil, pelo menos a gente conseguiu preparar vocês direitinho, tá? Então, a gente vai tentando fazer. A redação da Unesp tem uma particularidade muito grande, né? Não pode, sob hipótese nenhuma, e que vale para a Unifesp também, né? Não pode, sob hipótese nenhuma, aparecer primeira pessoa do plural no texto. Tá claro no manual que vai ser descontado nota, né? Então tem muito aluno que, sei lá, montar uma frase, sei lá, chegamos à conclusão de que, sei lá, isso já perdeu nota nas provas da Unesp e da Unifesp, tá bom? E, gente, já que eu falei de redação, deixa eu emendar uma coisa, e, por favor, como eu não sei dos detalhes da aula da Gisele, fiquem completamente à vontade para me completar, me corrigir, tá? Eu estava atendendo a uma dúvida de redação do Diego ontem, né, sobre algo que eu falei no plantão, argumento de ressalva, e aí o Diego expliquei para ele e tal, e ele fez uma colocação fazendo uma pergunta a partir de algo que a Gisele disse. Então, por favor, foi como eu entendi, tá? Se não foi exatamente isso que a Gisele falou, não tem problema, a ideia não é polemizar, a ideia é deixar claro, tá? Então, pelo que eu entendi, a Gisele disse que na redação vocês podem citar a frase da internet, ou algo do tipo. Pode e deve, tá? Não tem o menor problema. Vai se encaixar como argumento de autoridade. Desde que cumpra as exigências para argumento de autoridade, ok, tá? E aí eu falei para o Diego o seguinte, tem que tomar cuidado porque linguagem de internet pode ter transgressão gramatical. E você, quando cita um argumento de autoridade, né, você cita uma frase aí da internet e tal, se a frase tiver erro, você não pode corrigir a frase. Você tem que preservar com erro gramatical. Ela pode estar certa no conteúdo, mas teria erro gramatical. E eu, Rubão, não sou fonte para falar se de conteúdo a frase está certa ou está errada. Nem o corretor da redação de vocês. Tudo bem? Mas eu sou referência para dizer se a frase tem ou não erro gramatical. A turma entende o que eu estou querendo colocar, turma? Então, assim, o que eu disse para o Diego? Se você pegar uma frase uma frase da internet, tá? E jogar na tua redação, se a frase, primeiro, satisfizer todas as condições para ser argumento de autoridade, tá? Porque, gente, o citacismo pelo citacismo empobrece o texto, tá? Não sei se eu não quero alongar muito, né, para não dar aula de redação, mas não sei se minha frase é compreensível por todo mundo. O citacismo pelo citacismo, ou seja, citar por citar, só para falar que está citando, tá? Aqui a citação tem que ser funcional no texto, beleza? Então, se você citar e houver alguma incorreção gramatical, o que você tem que fazer? Depois da palavra que estiver incorreta gramaticalmente, tem que colocar entre parênteses a sigla SIC, SIC.
que do latim significa ao pé da letra assim quis dizer. Ou seja, se a frase original tiver erro e você colocar o SIC, você mostra para o corretor que você sabe que a frase tem erro, mas o conteúdo é bom e por isso você está citando. Se você não indicar para o corretor que aquela frase tem erro, tudo bem? O erro deixa de ser do autor original e passa a ser do aluno. E aí, com isso, o aluno perde nota pelo erro dos outros. Tudo bem, gente? Tá? Eu não sei exatamente que termos que a Gi colocou, tá? Mas, em resumo, não tem o menor problema usar a citação da internet, o menor problema, muito pelo contrário, inclusive, tá? Só tomem cuidado com isso, porque a linguagem de internet, vocês sabem que tem uma, como é que a gente vai dizer? Uma grafia própria. Beleza? Podemos começar a aula de hoje? Bom, pessoal, vamos lá. Eu estava dizendo ontem para vocês, né? Deixa eu só pegar o texto aqui. Eu peguei uma frase muito conhecida, né? Ela não me viu, tá? Para dizer o seguinte: boa parte de vocês já deve ter ouvido falar que o não, quando está antecedido, desculpa, de que o verbo, quando está antecedido de negativa, tá? É obrigatório a próclise. Isso não é mentira, isso de fato é verdadeiro, tá? Então a gente vai ver posição de pronome. O que a gente viu ontem? Pronome pode estar proclítico, enclítico ou mesoclítico. Turma, mais uma vez no início da aula, tá? As minhas preocupações vão mudando conforme a aula vai evoluindo. E uma primeira preocupação que eu sempre tenho no começo de aula é com a metalinguagem. Porque o que não pode acontecer durante a aula? Eu falar, o pronome aqui está mesoclítico, e o aluno parar para pensar o que é mesoclítico, porque se o aluno parar para pensar, significa que ele não ouviu o que eu continuei falando. Ou seja, teve ruído de comunicação. Então, a metalinguagem no começo da aula é fundamental, porque a metalinguagem, inclusive, vai ser necessária para vocês traduzirem enunciado. Tudo bem? Então, vou falar em termos técnicos aqui. O verbo, quando está antecedido de palavra negativa, é obrigatória a próclise. Os alunos já devem ter ouvido essa regra. A pergunta que se deve fazer, que aí sim eu acho que é a pergunta boa, é: por que isso? Gente, porque se o aluno, e você veja, desde o primeiro dia de aula eu tenho falado para vocês, tenho tentado falar que você tem que mudar a tua cabeça, e não é só na minha matéria, é que eu tomo para mim essa responsabilidade de tentar mudar a cabeça do estudante. Porque veja, o aluno passou pela escola e decorou esse monte de coisa aqui, ó. O verbo, quando está antecedido negativa, é obrigatório o pronome estar proclítico ao verbo. Não estou falando que isso é uma coisa desimportante de guardar. Tudo bem, decorou, legal, parabéns. Agora, a pergunta boa é: por que isso? Tá? E o que eu disse na aula de ontem? Que a grande regra geral de colocação pronominal é eufonia. E a gente já traduziu ontem que eufonia, ao pé da letra, é som verdadeiro. Então, o que eu quero, antes de mais nada, que você tenha consciência? Colocação pronominal, gente, a grande motivação dela é fonética. Não é escrita. Então, se alguém me perguntar, veja, e a partir de agora, todas as regras que você sabe, lembra que eu te falei ontem que tem 8 regras de próclise, 5 de ênclise e 1 de mesóclise. Lembra que eu te falei ontem? Ou seja, se alguém me perguntar por que tal pronome obrigatoriamente tem que estar proclítico, enclítico ou mesoclítico, tudo bem, gente? A resposta é sempre a mesma. Porque naquela posição, o pronome apresenta eufonia na frase. Então, o que eu queria tentar te provar? Eu queria tentar te provar fazendo com que você falasse. Turma, não faz leitura, porque se você fizer leitura, você vai artificializar tanto a frase de cima quanto a frase de baixo. Se a grande motivação da aula é fonética, fonética tem que se falar
espontaneamente. Então, eu queria que você, aí na sua cabeça, em voz alta, você está de microfone fechado, sei lá, falasse as duas frases. Eis o homem que se elegerá e eis o homem que elegerá-se. E eu queria que você tentasse perceber, desse jeito aqui, ó, qual frase, e aí eu vou te mostrar uma outra coisa, tá? Qual frase tem som mais espontâneo? Eu estou te dando aula de fonética. Qual frase tem som mais espontâneo? Uma das marcas, olha aqui, ó, uma das marcas de espontaneidade no português de São Paulo. Então, por exemplo, se tiver alguém com tendência mineira na sala, com grande influência mineira, talvez tenha um pouco de dificuldade que eu vou usar, de usar o que eu vou falar. Mas um dos indicadores de que em São Paulo uma palavra, uma frase melhor, espera só um pouquinho, gente, está espontânea, é que a gente pronuncia o som de E dos pronomes me, te, se. Ó, tem pelo menos em metade dos pronomes. A gente não pronuncia com som de E. A gente pronuncia com som de I. Só que você tem que falar. Você não pode ler. Ela não me viu. A gente não fala, ela não me viu. O que a gente fala? Ela não me viu. Vocês notam que sai com som de I? Vocês notam? Então, gente, eu quero que você tenha como base o seguinte, tá? Eufonia é a frase com melhor som. Portanto, vai exigir menos esforço para ser produzida. Tudo bem? Vai exigir menos esforço para ser produzida, tá? E vai te soar menos artificial. Agora, quer ver uma coisa, gente? Quer ver uma coisa? Olha como a matéria é um pouco mais sofisticada do que aquilo que você viu na escola. Olha para cá para a luz um pouquinho. Como é que chama esse pronome? Eu queria um nome. Como é que chama? Como é que ele chama? Pronome oblíquo átono. Tudo bem? Eu queria saber se essa palavra aqui teve acento aqui no Rá. Eu queria saber se esse Rá é átono ou tônico. Eu queria saber se teve acento, é átono ou tônico? Se teve acento no Rá, ele é tônico. A turma concorda? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, peraí. Você concorda que quando você fala... gente, despreza, né? Você concorda que quando você fala, você produz picos e você produz vales? Quando a gente fala tem onda, vocês já viram isso? Quando que vai para o pico? Quando que vai para o pico? Quando é tônico. Quando que vai para o vale? Quando é átono. Você está compreendendo? Então, se o pronome é átono, quando que ele vai estar no pico? Nunca. Ele vai estar sempre no vale. Sacou que colocação pronominal não é regra de escrita? Então, gente, sabe como que a gente na faculdade estuda isso? A gente estuda em laboratório de fonética. Sabe o que a gente fica fazendo? A gente fica falando frases como essa daqui, ó. E a gente fica vendo onde quer pico e onde quer vale. E onde for pico e tiver pronome átono, está errado. Então, turma, a matéria, veja essas duas. A matéria tem uma coisinha que é de propósito, tá? Depois eu falo. A matéria é um pouco diferente daquilo que você pode ter visto na escola tradicional. Outra vez, gente, o aluno começa a assistir e fala, puta que pariu. Vai mudar o negócio outra vez? Pô, não sou eu o culpado de mudar, caramba. O aluno deveria se perguntar. O aluno deveria se perguntar. Agora, você não se pergunta porque a escola não te propicia você ser um aluno crítico. Pode ver, gente. Todo aluno crítico na escola brasileira, todo, sofre bullying. Todo. Pode ver. Todo aluno que estuda sofre bullying. O vagal, pode ver, não sofre bullying. Por isso que a escola brasileira é essa falência desgraçada. Então, você, se é um aluno crítico, se um dia você estava numa aula de português e o professor falou que o verbo, quando está no tecido de negação,
é usual a próclise, se você levantou a mão e perguntou por quê, provavelmente o professor foi o primeiro a te zoar. Provavelmente. Porque ele também não deve saber disso aqui. Porque isso aqui precisa fazer faculdade boa para saber. E faculdade boa de letras no país tem 2 ou 3. Porque precisa de laboratório. Faculdade particular não tem laboratório de nada. Vocês sabem muito bem que esse é um dos grandes problemas de faculdade de medicina particular. Na medicina particular que não tem hospital, você tem que fugir. Você tem que fugir, não é uma boa. Tá? Então, turma, eu não quero dar uma aula, ainda mais que vai ficar gravada aí, eu não quero dar uma aula e começar a vomitar essas coisas, tá? E o aluno fala, porra, mas qual que é a lógica disso? Eu estou te mostrando qual que é a lógica. Então, se alguém me perguntar por que diabos o verbo, quando não está antecedido negativa, o pronome fica antes? Sabe por quê? Porque é sempre vale de frase. Tudo bem que eu estou falando vale aqui, gente? É sempre vale, nunca é pico. Ou seja, não sou eu, Rubão, gente, que decido se o bagulho é vale ou pico. Então, isso que eu estava tentando falar para você. Existe uma lógica por trás disso aqui. Agora, quem da sala estudou fonética? Quase ninguém. Aí a gente tem que dar essa matéria para vocês, aí se traduzem em regras. Mas guarda, por trás de todas as regras está isso aqui, ó. Tá? Você percebe que se você falar aqui, ó, eu tinha te chamado, isso aqui sai com o som de I, eu tinha te chamado. Mas se você jogar para cá, só que tem que falar, tá, gente? Porque se o aluno lê, ele vai falar assim, eu tinha te chamado. Na leitura vai sair com o som de E. Mas na fala, isso é fonética e fala. Não pode ser leitura artificial, tá? Aqui sai com o som de E, ó. Então essa frase está errada. Até aí tudo bem? Porque eu vou escrever um trocinho aqui. Ninguém tem dúvida até aqui? Bom, pera. Nessa última frase, por que tá errado? Eu não entendi muito bem. Aqui? O som aqui? de... Aqui? Eu não entendi muito bem. Uhum. Pelo seguinte, David. Agora, o que eu tô te falando, David, se tudo der certo, David, tá? Se tudo der certo, dessas 14 regras que eu falei para você que existem, tá? Se tudo der certo em eufonia, você já não vai guardar 8. A gente já vai reduzir isso para 6. Aí o cara fala, por que você está querendo reduzir? Por causa da redação de vocês. Ou você acha que eu não estou olhando para a redação também? É óbvio, gente, que se o aluno errar um ou outro pronome na redação, ele não vai perder a nota dele. Agora, um aluno que erra sistematicamente a posição de pronome, ele vai perder nota. Porque essas frases aqui estão erradas, ó. Eu peguei 2 erros de propósito, tá, David? Essas 2 frases na redação, tira a nota na hora. Essas 2 aqui, ó. Essa está errada e essa está errada. Tira a nota na hora. Essas 2 são erros que tiram nota. Existem erros que não tiram nota. Esses erros tiram. Obviamente que quando eu estiver explicando, eu vou falar, ó, turma, na redação, errou isso aqui, fudeu. Tá? Então, David, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Fale, mesmo que mentalmente, David, dessas 2 frases aqui, ó. Você vai perceber que aqui sai com som de I. Eu tinha te chamado. Eu tinha chamado o T. Tenta falar essa frase, não lê. Você vai ver que esse E aqui sai com som de E, de fato. Então, uma das marcas de que o pronome átono está em posição falsa, eu não vou falar errada, está em posição falsa, é que o E, em vez de sair com o som de I, sai com o som de E mesmo. Esse é um dos marcadores. Se tudo isso der certo, David, tá? Eu vou conseguir jogar 8 regras fora. Tanto é verdade que vocês vão ver que uma boa parte da aula eu vou ficar falando em eufonia. Tem uma parte da aula que eu não vou falar. Por uma razão muito simples, gente. Mesóclise não tem eufonia. Aí eu vou acrescentar um dado histórico, que vai ser de variantes, mas eu acrescento lá. Porque se o aluno falar, caralho, quer dizer que a frase... Aqui, gente. Ó, quer dizer que a frase dar-me-á tem mais eufonia que me dará? Não, não tem. Não tem. Só que aí eu vou acrescentar um dado de variante histórica.
tá? Agora, eu consigo aqui, habitualmente, né, falando, eu consigo tirar dessas 14 regras pelo menos 8. Mais alguém tem dúvida, gente? Porque tem uma coisa aqui que devia estar te chamando a atenção. Bom, pode falar, Felipe. Fala, Felipe. Não, eu só ia perguntar, tipo, eu não entendi ainda direito qual o problema de ter som de E e não de I mesmo. Não tem problema nenhum, Felipe. Problema nenhum. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que a grande regra de colocação pronominal é eufonia. O que é eufonia? A frase vai exigir menos esforço para você produzir, portanto, ela vai soar menos artificial. Então, esse aqui é o postulado que eu estou te dando. Eufonia é uma frase que soa menos artificial. Ponto 1. Ponto 2. O que eu falei? Em São Paulo, e eu fiz a ressalva, em Minas isso já não é verdade. Por quê? Quer ver uma coisa? Eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Tomei. O que a gente de São Paulo... Vamos fazer aqui embaixo uma transcrição fonética. Como é que a gente faz essa frase, ô Felipe? Tomei leite quente. É assim que a gente fala. A gente produz um som chiado ali, ó, quente. Comprei o anel de ouro. O que a gente fala? Comprei o anel de ouro. O que a gente fala é isso aqui, ó. Comprei o anel de ouro. Comprei o anel de ouro. Tem cara que fala, nossa, eu não falo isso é muito feio, eu falo isso aqui. Rapaz, se você fala a frase, comprei um anel de ouro, você deve ser muito estranho. Você não deve ter amigo, porque é uma frase do caralho, né? Entendeu? Então, tá vendo, Felipe? Ó, o em São... Por que eu tô falando em São Paulo, Felipe? Porque em algumas regiões de Minas Gerais, eles falam tomei leite quente, nem vou escrever. Tomei leite quente. Então, em algumas regiões de Minas, esse E não sai com som de I. Agora, nós em São Paulo, nós temos um sotaque. Muito embora paulistano ache que não tenha sotaque, né? Ele acha que o resto do Brasil tem sotaque, ele não, né? É meio doido esse papo, né? O sotaque é sempre pro outro, tá? Nós vamos usar esse nosso sotaque a nosso favor, Felipe. O E, átono, é só o E átono, tá? Porque, quer ver, Felipe, ó? Ó. Peraí. Isso aqui é aula de fonética, né, gente? Ó. Se você falar essa frase aqui, ó. Deu um anel de ouro a ela, ó. Ó que coisa curiosa. Não é curioso, é estudado, né? Isso aqui, esse primeiro D, você fala com som de D mesmo. Você não fala com som desse igual aqui, ó. Você não fala de um anel de ouro para ela. Você não fala nem fudendo. Você fala dê ou dá. Dá um anel de ouro para ela. Ou dê um anel de ouro para ela. Aí a pergunta, né, Felipe? Por que um som de E sai com som de E? Por que um som de E sai com som de... Essa aula, turma, só fazendo um parênteses, uma parada aqui, é uma aula que é de um modelo de aula, eu vou dizer, que provavelmente vocês nunca tiveram na escola, né? Essa aula tem que ser dada no primário. Sabe o que tem que ser dada no primário? Porque no primário a criança não tem vergonha de falar. Não tem muito bullying no primário. A criança do primário, ali do primeiro, segundo, terceira série, ela não é muito malvada ainda. A malvadez aparece depois. Então é nesse momento que não tem malvadez, em que tem mais inocência, né? Por isso que os casos de preconceito nas crianças pequenas não existem, né? Depois o mundo começa a corromper, né? O mundo começa a corromper as pessoas. O mundo é cruel. Enfim, não tem nenhum problema, Felipe. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tá, cara? A gente tem um sotaque nosso aqui de São Paulo que a gente pode usar ao nosso favor. Qual o sotaque? Que a gente pronuncia o som de E com o som de I quando ele está em posição natural. Quando ele está em posição não natural, tá vendo que eu não estou falando nem errado, Felipe? Eu nem estou usando a palavra errada de propósito. Quando ele está em posição não natural, a gente de São Paulo tem a tendência a não pronunciar esse E com som de I. A gente tem a tendência a pronunciar esse E com som de E. Ou seja, o E átono em São Paulo tem som de I.
O E átono em São Paulo tem som de I. Eu estou tentando te provar isso aqui. O E átono em São Paulo tem som de E. Ou seja, o E átono tem som de tônico, Felipe. É aí que é o problema. Se colocação pronominal é de pronome oblíquo átono, se você está pronunciando como tônico, estou me fazendo entender, Felipe? Entendi. Ele está errado, cara. Mas não estou falando que ele está errado. Ele está errado a pronúncia dele. E contradiz o princípio da eufonia. Fechou? Entendi. Valeu, Roberto. Ó, turma, vocês vejam que essa explicação é bem mais sofisticada, demorada, do que simplesmente falar o que para vocês? Está antecedido de não próclise. Eu podia repetir essa aula que vocês já tiveram. Eu acho que muito aluno que fez cursinho, principalmente, já teve essa aula na vida. Só que o acréscimo intelectual dessa aula é zero. Eu não quero, nessa altura do campeonato, né? Pô, a gente está aí no meio de setembro, cansado pra cacete, enfiar mais 14 regras para você decorar. Eu acho que não é esse o meu papel. Aí eu estou tentando fazer você pensar, porque se no vestibular cair alguma coisa de colocação pronominal e você lembrar da palavra eufonia, pô, já é uma luz na sua vida. E deixa quem está no concorrente ficar decorando regra. Deixa quem está no concorrente não sabendo responder por que essa frase elegerá-se, está inadequada. Tá? Fala, quem mais levantou a mão? Porque não sei quem foi. Ô Rubão, sei lá, pra mim tá muito abstrato ainda. Tipo, é bem parcial, né? Então, já que é regional, é isso que Então, não é uma regra geral, né? não, então, é uma regra geral, David. É uma regra geral. Aí, lembra da aula de variantes? O que eu te falei? A norma culta de um país é determinada por quem? Você lembra? Eu te falei isso. Não é variável. A norma culta é determinada por quem? Pela região economicamente mais importante do país. Então, desculpa o que eu vou falar. Na cabeça dos caras, foda-se quem fala tomei leite quente, pau no teu toba. Desculpa a expressão, mas é só para você entender. Ou seja, eu já tinha falado isso de variantes, David. Eu já tinha falado isso de variantes. A gramática de um país, de qualquer país do mundo, ela é feita pela região. Por isso que gramática é um fator de discriminação social. Eu falei para vocês, preconceito se concretiza muito mais em palavras do que em atitudes. Não sei se muito mais. Força de expressão, para falar. Mas não é verdade, David, o que eu estou falando. A gente de São Paulo, eu estou falando a gente, não sei se a gente tem uma característica. Pô, Rubão, eu não sou de São Paulo. Você não vai ter essa característica. Aí, como é que eu faço o vestibular? Calma, eu vou explicar. Agora, o aluno que perceber isso aqui, David, como eu estou falando, em vez de 14 regras, ele precisa guardar 6. E na redação só vai usar 2. Sacou o que eu quero, David? O aluno para o vestibular vai guardar 6, na redação só vai usar 2, cara. Ou seja, eu quero resolver 100% dos problemas de pronome na redação, eu quero resolver com 2 ideias. Então, naquela aulinha de sexta que a gente está fazendo, que está resvalando em redação, o que eu tenho falado para vocês? Pô, fez o rascunho, aí o que você faz? Olha para a vírgula, conta verbo. Não é isso que eu tenho falado? Agora vai vir mais um dado. Eu vou tentar fazer com que vocês, vou pensar na FUVEST, da competência 2 e 3, que são as mais manipuláveis por mim, eu vou tentar fazer com que ali vocês garantam de cara 6 pontos na redação da FUVEST. Se eu garantir ali 6, e do primeiro item, você garantir mais uns 2,5, sabe o que aconteceu? Eu fiz vocês tirarem 8,5 na redação da FUVEST, quando a média para entrar em medicina é 7. Ou seja, eu fiz vocês com 20% acima da média de quem entrou em medicina na redação. Não preciso nem olhar para 10, David. Se eu fizer vocês tirarem 8,5 na redação... Agora, por que o item 1 é muito pouco manipulável por mim? Porque o item 1 mexe muito com a argumentação. Muito com a argumentação. Isso vai muito mais do aluno do que de mim. Você concorda? Agora, mano... Desculpa a grosseria. Mano, coesão, coerência e gramática
100% controlável. 100% controlável. Felipe, você já recebeu a tua última atividade? Recebeu ontem? Recebi, sim. Veio com 10. Aham. Tem marcados 3 erros de gramática, não tem? Tem. Tem 3 erros de gramática com nota 10. E não cabia descontar nota com 3 erros de gramática. Mas tinha erro, a gente viu. E eu procurei erro. Eu, numa primeira leitura, achei só um. Eu falei, não vou dar 10 para esse filho da puta. Tô brincando, hein, Felipe? Aí li mais devagar e achei mais 2. O corretor passaria batido nos outros 2, provavelmente também. Provavelmente o corretor passaria batido. Entendeu, ô David? E eu tô falando isso desde o começo do ano, cara. Eu tô falando isso desde o começo do ano. Qual é a única variável não manipulável na FUVEST? Qual é a única variável não manipulável na redação? O critério 1. No Enem, os critérios 1, 3 e 4 são 100% manipuláveis. O 5, que é a proposta de intervenção, também é... Desculpa. O 1, o 4 e o 5 no Enem são 100% manipuláveis. Manipuláveis que eu digo controláveis, David. O 2 e o 4 não. Está compreendendo? Então, o que a gente tem... De qual pressuposto tem que partir? Que 600 é a nota mínima na redação do Enem. Aí o cara fala, pô, mas 600 eu não entro em nenhum lugar. Verdade. Só que se você tiver 160 na 2 e na 4, que aí depende de você, não depende de mim, a gente já chegou pelo menos para 920. Por isso que eu falo que a nota do Enem, compara, gente. A nota do Enem é fácil brincar para vocês tirarem pelo menos 920. Ou seja, 92% da nota. Então, vejam, para o Enem eu estou olhando para 92%. Para a FUVEST, o Felipe, o Henrique, desculpa, o David, estou parecendo aqueles velhos que ficam trocando tudo o nome, né? Minha avó que fazia isso. Falava o nome da família inteira e não falava o meu. Olha como eu estou ficando. Você vê que para a FUVEST, David, eu olho para 85%. Eu olho para 85%, para o Enem eu olho para 92%. Tirar nota no Enem é muito mais fácil que na FUVEST. Por isso que a nossa régua é FUVEST. Ô, gente, apareceu um monte de coisa no chat. É dúvida ou vocês estão falando entre vocês? Eu preciso ir para lá ou não? Mesmo. Entre vocês? Não, mas, ô Rubão, tinha uma dúvida do Samuel. Lá em cima. Peraí que tem que procurar. Tem muita coisa no chat, mas ele tinha mandado uma dúvida. Aqui, ó. Rubão, na frase do tinha ter, em qual verbo eu saberia onde colocar o pronome? Na frase do tinha-te, em qual verbo... Então, não sei se você quis perguntar isso. Eu estou meio que forçando, gente, porque aqui... Vamos lá. Essa frase aqui... Opa, perdão. Essa frase aqui está errada, ó. Peraí. Deixa eu circular. Essa frase aqui está errada. O detalhe é que essa frase não está sendo escrita assim por vocês. Como é que vocês têm escrito essa frase? Eu acho que é isso que você queria perguntar, né, Samuel? Como é que vocês têm escrito essa frase? Eu tinha te chamado. Eu tinha te chamado. Vocês têm escrito assim. Sem esse hífen aqui, ó. A minha pergunta que eu quero que você pense é: por que aqui você não deixa de colocar hífen? Por que aqui você quer deixar de colocar? A resposta do aluno é: Rubão, porque aqui o pronome está depois do verbo. E aqui, eu não sei se o pronome está depois desse verbo ou está antes desse. Vocês estão entendendo? Seria uma dúvida pertinente. Agora, o que eu quero que você guarde? Toda vez que o pronome estiver depois de qualquer verbo, ele está enclítico ao verbo. E por isso ele tem que ter hífen. Você vai se arrepender disso. É assim que vocês têm escrito. Essa frase tem erro de hífen. Essa frase tem erro de hífen. Rubão, o C, ó a dúvida do aluno, está enclítico a vai ou proclítico a arrepender? Vocês estão entendendo, gente?
Porque o aluno pode falar assim, ué, se ele tiver proclítico a arrepender, não vai ter hífen aqui. Vocês estão me entendendo? Então você vai ouvir agora com atenção, tá? A norma culta padrão tradicional, você ouviu o tanto de ressalva que eu falei? A norma culta padrão tradicional fala que o pronome está sempre enclítico ao primeiro verbo. Quando houver um pronome entre dois verbos, a norma culta padrão tradicional. Olha, outro dia a Bia falou, né? E eu fiquei muito feliz. Ela falou assim: meu pai estava vendo a aula, lembra, Bia? Do eu, do mim e tal. Eu acho muito legal que os pais de vocês vejam a aula, gente, porque é uma chance única de ver o trabalho sério que a gente faz, né? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que a gente, professor de cursinho, é palhaço, que a gente fica cantando música, né? E vocês podem ver que professor de cursinho, às vezes é visto com muito maus olhos, né? Baseado nesses argumentos. Não, professor de cursinho fica dando música. Tem quem em cursinho fica dando música, mas ele não pode ser rotulado de professor, né? Aí ele deve ser cantor, né? Quem canta música é cantor, professor da aula, né? Então, quando ela falou que o pai dela tá vendo, eu fico muito feliz, juro por Deus. E assim, quanto mais pessoas virem o trabalho e virem assim, sabe, conhecimento é bom para tudo na vida. Eu estou falando isso porque se vocês, se os pais de vocês trabalharem com língua escrita, provavelmente eles não estranham esse hífen aqui, ó. Vocês devem estranhar. Por quê? Porque vocês andam lendo sem o hífen. E, gente, regra de hífen você nunca aprendeu na sua vida, pô. Você só aprendeu para separar a sílaba, né? E tem aluno que nem sabe, né? Tem aluno que separa a palavra técnico assim, né? Técnico. Tem aluno que faz essa separação, mano. E a separação de técnico é assim, né? Com acento. Tá? Tudo bem? Enfim. Deixa eu perguntar uma coisa, gente. Você imagine, já vejo o chat já. Você imagine que eu queira separar arrepender-se. Como é que eu faço a separação silábica? Vocês entenderam? Numa palavra que já tem hífen. Alguém aprendeu isso na escola? O que eu quero falar assim, ó, esse C vai ficar aqui embaixo, ó. Vocês estão entendendo? Se você for separar a palavra matéria, tá? Você faz assim, né? Tudo bem que eu tô falando, pergunta. Opa, desculpa. Tudo bem que eu tô perguntando, gente? Peraí. Você vai separar a palavra matéria? Você faz assim, não faz? Numa redação? Tem aluno que não sabe se fazer separação silábica, viu, na redação. Aí fica com os espação no fundo, assim, ó. Sabe qual que é a interpretação disso? Que o aluno não sabe fazer separação. Isso aqui, ó. Entenderam a minha pergunta? Sabe como você tem que fazer? Você tem que deixar hífen aqui e hífen aqui, ó. Vocês entenderam? Então, se você nunca tinha visto isso aqui, você não aprendeu regra de hífen, pô. Agora, turma, em linguagem jornalística hoje, que é o que a gente mais lê, tem sido usado dessa forma aqui, ó. Isso aqui é a norma padrão tradicional. Vocês entenderam tudo que eu falei até agora? Então eu vou te falar o seguinte. Se você escrever desse jeito na sua redação, eu garanto que você não perde nota. Eu garanto. Se você escrever desse jeito, eu não sei o que pode acontecer. Se você pegar um corretor pela frente que conhece um pouco mais, ele pode encarqueirar com isso aqui. Agora, gente, vocês entendem qual é a posição em que eu me encontro? Eu não sei que vestibular que vocês vão prestar. Se eu fosse tirar o meu da reta, sabe o que eu falaria? Escrevam assim. Assim está errado. Não estou falando isso. Agora, eu quero que você entenda com maturidade. Eu vou te falar que se você escrever assim, você está correndo risco desnecessário. Rubão, mas eu gosto de emoção forte, eu gosto de correr risco na vida, eu vou arriscar minha vaga e eu vou escrever assim para ver se eu perco nota. Ok. Eu acho legal essa postura de vida. Estou sendo irônico, pelo amor de Deus, hein? Caso você não perceba.
Tá? Eu acho legal, mas vou falar o quê, caralho? Eu acho que vale mais a pena se apostar no certo, né? E de repente... Então, turma, vocês vão estranhar muitas frases, tá? Normal. Normal. Porque regra de hífen na redação, você só pensa em separação silábica. E na reforma ortográfica teve mudança de regra de hífen. Quer dizer, aquilo que eventualmente você sabia, você já não sabe mais. Então, eu vou conseguir falar o que tiver ao meu alcance. Beleza? No chat do Mon... Peraí. Parará, Alô Manu, Rosa, Rubão, é considerado eufonia com esse hífen? Hífen é regra de escrita, Samuel. Ó, pergunta boa, gente. Hífen é regra de escrita, eufonia é fonética. Vocês estão comparando coisas diferentes. Vocês estão comparando grafia, orto é bom, não é? Ortografia. O que é ortografia? Escrita boa, escrita certa. Tudo bem, gente? Vocês estão comparando escrita com fonética. Vocês estão comparando coisas diferentes. As regras de hífen no português não são fonéticas. Ué? Ó, se liga. Você colocou esse hífen aqui na redação por fonética? Foi por fonética? Foi por escrita. Regra de hífen é escrita, não é fonética. Tem fonética, Samuel. A regra de hífen, o critério é diferente. Beleza? Fechou? Posso... Boa. É que eu falei meio... Acho que eu falei meio errado pelo chat, mas é porque quando eu li a frase com hífen, parece que eu vou falar assim, você vai se, e não você vai se arrepender. Você está lendo, Samuel, e você vai falar, você vai se. É igual aqui, ó, eu tinha-te. É como se isso aqui fosse uma palavra só, Samuel. Eu tinha-te. Mas vai falar assim mesmo? Essa é a posição do vale, Samuel. Eu tinha-te. Porra. Eu não falei que... Desculpa, porra. Eu não falei que é do vale? Essa é como se fosse uma palavra só. Sabe aqueles negócios do inglês, Samuel? Que os caras falam que I will... Gente, eu só sei se esse exemplo é merreca, né? I will... Você pode escrever para I... Cadê o apóstrofo? Não significa. O apóstrofo foi 2 L's. Então não significa apóstrofo aqui. Coloquei um acento. Em inglês você pode escrever assim, não pode também, gente? Ou eu estou falando bobagem? Então, por quê? Porque você não fala I will. Você fala I will. Sei lá como é que fala essa porra. Em português a gente não fala eu tinha te chamado. Fala, caralho, eu tinha te chamado pra festa, você não foi, filho da puta. O T quase nem sai. Vocês podem ver que quando eu falo essas frases, boto uns palavrão. Que é pra soar espontânea. Cusão, queria te pegar. Eu tinha te chamado, você nem foi. Ó, eu tinha te chamado. O T nem sai direito. Eu tinha te chamado. É que vocês acham, Samuel, que existe falar certo e falar errado, cara. E eu tenho falado, e a escola botou isso na sua cabeça. Quando a professora, lá do primário, você fala assim, professora, isso é para mim fazer agora? Aí a professora virou, não é para falar, isso é para mim fazer. É para falar isso para eu fazer. Sabe o que você ficou introjetando? Que falar pode ter que falar certo e falar errado. Ela não falou por mal, Samuel. Mas você vai incorporando isso. E vai incorporando o preconceito linguístico que a gente vai incorporando. E tem professor de português, vocês sabem, que come merda rota caviar. Tem professor de português que fica falando um monte de coisa, só que aí você vai ver o texto do cara tudo errado. Ontem eu destruí um comentário no Facebook de um babaca no grupo do... Como que chama? Do Amazon Prime. Um dos administradores fez um post... Nada a ver com a aula, mas tudo a ver com a aula. Um dos administradores fez um post falando que não ia admitir lá discurso de ódio. Aí veio um babaca e foi falar que o texto do administrador estava errado, que não sei o que lá. Adivinha? Eu mostrei um monte de erro que tinha no texto do babaca. Sabe o que o babaca fez? Ele apagou. Sabe o que eu tinha feito? Eu tinha tirado o print. E postei lá, falei, o babaca aqui, ó, apagou, cuzão, covarde. E marquei ele. Ele saiu do grupo. Nada a ver, mas tudo a ver.
Você está entendendo? Então a gente vai tomando como coisa. Por isso que eu falo, gente, é foda dar uma aula de português consistente, porque eu estou combatendo entre aspas, 18 anos no mínimo de viés ideológico equivocado de vocês. E eu vou falar uma coisa, eu tenho consciência de que ao final do curso muito aluno vai falar: ah, não, vai tomar no cu, existe fala certo, fala errado. Tem aluno que vai continuar com as verdades falsas dele. A gente está vendo uma certa esquizofrenia na sociedade que justifica as fake news. Os caras acreditam na verdade deles e não na verdade. Então os caras não estudam nada de linguagem e falam, arrotam bosta. Mas não estudaram nada. Por quê? Porque ele cria a verdade dele. Essa é a sociedade brasileira hoje. Por isso que nos Estados Unidos o Trump está caindo, dificilmente vai ser reeleito, e no Brasil o Bolsonaro não. Por quê? Porque a nossa sociedade é mais imbecil. É menos estudada. Você vê que o problema vai mais longe. Essas aulas aqui, gente, são aulas de sociolinguística. Pena que eu não consigo dar, porque senão atrasa a matéria, né? Senão daqui a pouco todo mundo está na 5, eu estou na 3 ainda. Semana que vem também começa na 5, eu vou estar na... Bom, enfim. Vamos lá. Ô, Rubão, eu estava com uma pergunta. Essa primeira fase de cima, da de cima, que eis o homem que ter isso. Eu fiquei com dúvida, tipo, o que aí ele tá como conjunção ou preposição? O que? Bom, vamos lá. O que nunca é preposição. O que nunca é preposição. Entendi. Ou ele é conjunção ou pronome relativo. Aquele é um pronome relativo. Eis o homem o qual se elegerá. O que Então, nesse caso é um pronome oblíquo átono, então, né? O ser. Não. Olha que pergunta, gente. Não. Peraí, desculpa, Henrique. Quando você fez isso, é um pronome oblíquo átono, você fez referência ao quê ou ao ser? Ao ser. Desculpa. Tá. Beleza. Tá bom. Tá certinho. Isso. Vou falar só diferente, tá? Não é que o ser está como oblíquo átono. Ele é oblíquo átono. Eu achei que quando você falou oblíquo átono, eu achei que você estava falando do quê? Pronome oblíquo reto é só pronome pessoal, hein, gente? Ah, bom, isso aqui é um pronome oblíquo átono, isso que? Não, pelo amor de Deus. Ele é um pronome átono. É outra coisa. Desculpa, não é nem pronome, ele é uma palavra átona. Tá? O C, o T... Ó, pessoal, isso é importante para afinar a nomenclatura, tá? Vocês entendem essa minha frase? Afinar a nomenclatura? Isso tem a ver com uma época que rádio sintonizava no botão. Afinar a nomenclatura significa não responder com papo de boteco. Lembra que eu falo? Não podemos responder com papo de boteco, tá? Então, assim, ó, não é que o pronome está como átono. Tá bom? Ele é átono. Rubão, eu posso empregar esse pronome como tônico? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Meter-se nos vos ou alhe é a listinha, tá, gente? Tudo bem que tá na ordem, primeira, segunda, né? Meter-se ou alhe nos vos é sempre átono. Beleza? Vou em frente, tá? Ô, Rubão, peraí. Fala. Lembra quando a gente estava estudando o pronome ser, que a gente viu particular passivador e tal? Eu tenho uma dúvida. Para identificar, tipo, um ser, ele pode ser, tipo, sei lá, PA e átono ao mesmo tempo ou são classificações diferentes? Não. Ele é um pronome... Eu tô confundindo se é morfológico ou sintático, né? Eu acho que é isso. Não. Tá? Posso continuar, David? Já caiu a dúvida? Bom, eu ainda tenho um pouquinho de dúvida nesse negócio da fonética, mas acho melhor deixar para o final, né? Deixa eu só caminhar um pouquinho, tá, David? Vê se eu pelo menos marco uma parte. Tá bom. Bom, turma, dito tudo isso, a gente sabe que pronome pode estar proclítico, enclítico ou mesoclítico, tá? Já falei para vocês que próclise tem 8 regras. Agora, olha para a lousa, ó, vice. Olha para o slide. Olha para a lousa, olha a apresentação. Essas regras são divididas em 3 tipos. Existe próclise por atração. O que significa isso? Olha para cá, gente. O que significa isso? Ontem
eu te falei que pronome gravita ao redor de verbo, certo? Se eu vou estudar próclise, é o pronome antes do verbo, tá certo? E se eu estou falando que tem próclise por atração, significa que existem palavras atrativas. Vocês estão entendendo? Palavras atrativas. Agora veja, gente, essas palavras, eu vou falar algo que só daria merda depois, não vai dar agora. Essas palavras atrativas, vou dizer diferente, essas palavras consideradas atrativas, elas são consideradas atrativas para próclise. Portanto, se elas estiverem depois do verbo, elas não são consideradas atrativas para ênclise. Então, o que eu já estou te falando? Eu vou explicar agora só próclise. Hora que eu entrar com ênclise, o que eu vou fazer? Eu vou ter que misturar. Porque no vestibular não cai separado, vocês sabem. Então, por exemplo, vejam, por exemplo, tá? Você vai entender daqui a pouquinho. Por exemplo, o que eu acabei de falar? Se o verbo tiver antecedido de negativa, tudo bem, gente? Se o verbo estiver antecedido de negativa, o pronome tem que vir antes. E se o verbo estiver seguido de negativa, ouçam, não necessariamente o pronome vai depois. Pode ser que vá, mas não por uma regra de próclise, mas por uma regra de ênclise. Você vê? Ó, outra vez, gente, eu estou pegando uma matéria que você já teve e estou fazendo você pensar de maneira diferente. Ué, o não é atrativo? O não é atrativo para próclise. O não é atrativo para ênclise. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, o que eu quero que você entenda? Presta atenção, tá? Existem 8 regras de próclise. Eu estou falando 8 toda hora, eu estou errado, tá? São 9, eu conto errado, perdão. Tá? Eu vou te ensinar 15 regras no total. Tá? 15 regras. Dessas 15, 9 eu vou matar por eufonia. Então, vejam, gente, dessas 9 de próclise, 5 são por atração. Peraí, eu apaguei, não era para apagar. 5 são por atração. Então, significa o seguinte. Atrativa, pronome, verbo. Tudo bem? Dessas 9, aqui tem 5, daqui a pouco aparece, tá? Dessas 9, 3 vão ser por tipo de oração. Então, veja, o inferno, estará antes do verbo, ouçam, não necessariamente porque ele tem atrativa, mas pode ser que as duas regras coexistam. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma porra de uma questão que já caiu na Unifesp 2 vezes, em que o cara pede para o aluno assinalar a alternativa, em que todas as colocações pronominais estão corretas, ele avisa, e ele pede para assinalar aquela em que a colocação pronominal é justificada por 2 regras diferentes. Então eu posso, além da oração, ter a atrativa. Mas não necessariamente precisa da atrativa. Turma, a hora que eu começar a explicar, isso aqui vai ganhar mais clareza. Eu sei que é difícil o aluno imaginar a abstração que eu estou falando. É que eu não quero antecipar a matéria. Tá? E terceiro. Ó, então aqui tem 5, ó. Aqui tem 5. Aqui tem 3. Ó, aqui tem 3. Tá? 8. E por um tipo de verbo. Outra vez. Esse tipo de verbo pode estar antecedido de atrativo? Pode. Esse tipo de verbo pode ser um tipo de oração? Pode.
Então, olha o que eu estou te falando. Existe uma situação, nunca caiu, mas eu vou me antecipar. Existe uma situação em que uma colocação pronominal pode ser justificada por 3 regras diferentes. O vestibular já cobrou por 2, nunca cobrou por 3. Eu vou falar o que pode ser cobrado por 3. Se cair, nós não se fudeu. Se cair, os concorrentes se fudeu. Eu sempre vivo falando, né, gente? Eu não posso ficar atrás da concorrência. Estou falando em termos de aula. É o mínimo. O mínimo é eu te deixar empatado com a concorrência. O mínimo. Isso é o mínimo que eu faço. O meu trabalho é te deixar mais do que a concorrência. Então, turma, o que eu vou começar a explicar agora? Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Então, o que eu vou explicar agora? Eu vou começar a explicar próclise por atração. O que eu quero que você pense? O verbo, se estiver antecedido de palavra atrativa, vai ter próclise. Sabe o que eu queria que você fizesse agora? Eu vou te dar 10 segundos. Gente, só que olha para cá. Fala mentalmente essas frases com o pronome onde está e colocando depois. Jamais se disse tanta mentira, jamais disse ser tanta mentira. Aqui se faz, aqui se paga, aqui faça, aqui paga-se. Entendeu o que eu quero? Vai lendo. E faz um favor. Vê se você percebe que o pronome na posição em que ele está é a frase que tem mais eufonia. Algo diz-me que não há problema. Algo me diz que não há problema. Eis um homem que se esforçará. Eis um homem que esforçará-se. Eu fico balançando a cabeça, feito retardado. Ó, se você ler as 5 frases, presta bem atenção. Se você ler as 5 frases e concluir assim, não, eu não falaria algo diz-me que não há problema nem fudendo. Aqui, ó, tá vendo nessa frase, ó? Se você chegar a essa conclusão, algo diz-me, eu não falaria essa frase. Quando vê-se um político honesto, ninguém acredita. Rubão, eu falo essa frase, ó. Quando vê-se um político honesto, você tem que fazer agora, gente, aquele momento de autoanálise. Sabe por quê, turma? Porque dependendo de como você se comportar, eu vou explicar a matéria de 2 formas. Dependendo de você, agora a aula vai se encaixar dependendo de você, tá? Você vai adotar uma conduta ou outra. Então eu vou falar, tudo bem? Tudo bem? Então o que eu quero dizer? Presta atenção, tá? Se você é um aluno que está assistindo a aula e você se convenceu, eu vou pegar a frase 1, por exemplo, tá? E você se convenceu que você não diria, jamais disse ser. Sabe o que eu vou te falar? Presta atenção, tá, gente? Os casos de próclise por atração da sua redação você vai tirar de ouvido. Então lembra que eu falei? Eu vou querer que você, na redação, resolva a colocação pronominal com 2 regras. Tem 2 regras que você não vai fazer de ouvido, eu sei. Essas 2, 100% de vocês não vão fazer de ouvido. Aí não adianta eu querer também iludir, porque não vai dar certo. Então aí vai ser por regra mesmo. Ou seja, das 15, gente, eu estou projetando só 2. Agora, eu estou projetando como comportamento geral para vocês, né? Agora, se o aluno está assistindo a aula e fala assim, caralho, meu, eis o homem que esforçará-se para vencer, é uma frase para mim tão natural quanto eis a frase, quanto a frase eis o homem que se esforçará. Vocês estão me entendendo, gente? Esse é um ponto da aula que não vou pedir para vocês abrirem a câmera, porque inclusive eu só consigo ver câmera de 3 alunos, mas ver a reação de vocês para mim seria fundamental. Por quê? Porque dependendo da tua reação, a redação vai ser resolvida de um jeito. Aqui faça, aqui paga-se. Você vai ter que decorar a regra. Então veja, vou repetir, tá? Se você pegou essas 5 frases e concordou que os pronomes, eu vou falar tecnicamente, tá, gente? E você concordou que os pronomes enclíticos ao verbo
não teriam eufonia, tudo bem? Próclise por atração na sua redação está resolvido. Próclise por atração na sua redação está resolvido. Se por um acaso alguma dessas frases você não identificou, não vai ter jeito. Aí vai precisar de regra. Olha lá, ó. Aí vem a regra, gente. Agora, peraí, ó. O verbo, olha para mim aqui, ó. O verbo, quando está antecedido de negações, aí eu coloquei uma listinha aqui, usa-se a próclise. Nesse ponto da aula, você já sabe dizer o porquê. Porque o verbo, quando está antecedido de negação, aqui é a posição átona. Aqui o pronome tem eufonia. Até aí tudo bem? Agora, gente, eu não consigo explicar uma coisa. Eu quase tenho certeza de que 100% de vocês já tinham ouvido isso. Ó. Olha para cá um pouquinho. De que o verbo, quando tem negação na frente, é próclise. Sabe qual que é o detalhe? O aluno guardou uma das 5 atrativas. Eu não estou preocupado com essa, porque essa você aprendeu na escola. Eu estou preocupado com as outras aqui, ó. Então, quantas atrativas existem? 5. Veja, o cara que te deu aula, eu não sei se eu uso a nomenclatura professor para gente desse tipo, tá? O cara que te deu aula, que falou que o verbo, quando tem negação na frente, usa próclise, ele falou uma meia-verdade. Tem que falar, mas essa aula foi fácil. Isso não foi aula. A pergunta é, por que usa? Porque é considerado partícula atrativa. E por que atrativa você já sabe. Agora, gente, existem outros, pô. Advérbio também é atrativo. Agora, ó, por favor, cara, você vê que quando eu falo advérbio, eu preciso de advérbio? Ó aqui, gente, ó o que eu fiz. Tá vendo? Eu coloquei alguns. E o que eu coloquei? Todos os advérbios terminados em mente atraem um pronome para antes. Tem aluno que já deve estar pensando, pô, bom, e se eu colocar uma vírgula depois? Calma, vou chegar lá. Pronome relativo é fator de próclise. Tá aqui, gente, lista de pronome relativo. Agora, você vê como a matéria pode ficar transtornante? O aluno fala, caraca, eu vou ter que decorar tudo isso. Por isso que eu pedi para você ler as frases antes, tá? Por quê? Porque, ao ler, eu tentei te mostrar que próclise por atração se resolve por eufonia. Esse algo é um pronome indefinido. Pronome indefinido atrai. Agora, turma, aqui, ó. Quer ver? Você vai lembrar. Você lembra que eu já te falei que muito não é advérbio de intensidade? Lembra que eu já te falei que muito não é advérbio de intensidade? Lembra? Lembra que eu já te falei que muito é pronome indefinido? Vocês estão me acompanhando? Então veja, aqui se faz, aqui se paga, qual que é a regra? Advérbio. Muito se falou, qual que é a regra? Pronome indefinido. Por que eu estou te falando isso? Sabe que tipo de questão que quebra meio mundo? Em que o cara coloca no enunciado uma frase com a colocação e pede para o aluno assinalar a alternativa em que a próclise é pela mesma razão da frase dada. Fudeu. Então é o que eu falei. Quem fez isso aqui de ouvido para a redação, beleza. Para as questões, não, hein? Eu sempre te falei. A pica de você ser vestibulando é essa. Você tem que pensar o português de duas maneiras diferentes. Eu, quando monto minha aula, gente, eu penso de maneira diferente. Então, você não pode ser um aluno raso. Você não pode ser um aluno horizontalizado. Senão, você não vai conseguir se preparar. Porra, de repente o cara falou, puta, que legal, hein? Não vou precisar decorar essas regras. Para a redação. Para as questões não tem jeito. Só um minutinho, David. Por quê? Porque o cara pode pedir a razão. Turma,
Peraí, só um minuto. Ó, as subordinativas. Coloquei algumas. Peraí, deixa eu apagar um troço aqui, ó. David, a tua pergunta tem a ver com isso que está escrito aqui ou não? Tem. Tá, então depois eu apago. É porque vai aparecer um troço escrito aqui daqui a pouco, tá? Então, turma, ó. Eu costumo falar uma coisa. Lembra no começo do ano quando eu falei... Que horas são? Tenho 6 minutos. Lembra quando eu falei no começo do ano de vacina SAP? Vocês lembram disso? Verbo, advérbio. Eu vou falar uma coisa que vai ser tão infantil quanto vacina SAP. E tem aluno que vai rir, mas não importa. Se você rir e guardar para o vestibular, tá bom. Sabe o que eu quero que você guarde a partir de hoje? Próclise, eu quero que você guarde desse jeito, tá? Próclise por atração. O que significa? Que o verbo tem que estar o quê? Antecedido. Certo? Olha para a luz um pouquinho, gente. Do que o verbo tem que estar antecedido? Era para ter mudado. De nariz com S. Ó. Piscante. Ó. Piscante. Uau. Ó. O verbo tem que estar antecedido de nariz com S. Tem aluno doente que me pergunta, por que ele está falando nariz com S? Porque a palavra nariz se escreve com Z, demônio. Por isso eu estou falando que é nariz com S. O que é isso, Rubão? Nariz. Negação, advérbio relativo, indefinido e subordinativo. Então, se eu guardar que o verbo está antecedido de nariz com S, eu guardei próclise por atração, guardou. Nossa, Rubão, isso é tão ridículo. Você já sabia? Não, então nem o ridículo você sabia. Então vai tomar no cu. Desculpa, se tem pai ouvindo. O cara fala que é ridículo, mas não sabe, caralho. É ridículo mesmo, moçada, mas é uma forma. Aí, professor, isso é uma bitolinha? É. Ah, mas você é contra a bitolinha. Não mente. Eu sou contra a bitolinha sem explicação antes. E eu sou contra a bitolinha que tem furo. Aí, Rubão, mas existe alguma subordinativa que não é fator de próclise? Não. Rubão, o que é subordinativa? As conjunções que introduzem orações subordinadas. Rubão, você vai explicar a oração subordinada? Olha, se eu não morrer, eu vou o ano que vem. Esse ano já foi. Eu avisei, gente, que não tem como dar o segundo semestre sem o primeiro. Então, quando eu escrevo subordinativa, olha para aqui, ó. Pode ser adverbial ou substantiva. Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que eu quero dizer? Palavra que sempre é fator de próclise. Se você errar, próclise com palavra que, você vai perder nota. Esse é um toque para a tua redação. Esse é um toque para a tua redação. Não pensa. Não pensa. Que próclise. Que ênclise errou sempre. Ô Felipe. Oi. Foi na sua redação que um dos erros era uma colocação de próclise com que? Era na tua ou não? Não me lembro. Um dos erros que tinha na tua era esse ou não? Acho que Você não lembra também? não, acho que não. Não, tudo bem. Tinha uma redação, gente, bem escrita, uma redação bem escrita, que tinha muito desse erro. Que ênclise errou sempre. Que ênclise errou sempre. Rubão, mas o que é o quê? Isso está errado. Que é próclise sempre. Fala, David. Gente, ó, eu preciso terminar aqui pelo menos esse slide, aguentem, tá? Fala, David. Putz, bom, eu não lembro muito bem porque que o muito é pronome indefinido e não advérbio. Advérbio é palavra invariável, David. Não existe muita, muitos, muitas. Lembrou? Verdade, aham, justo. Não, pergunta excelente. Pergunta excelente. Muito é advérbio. Essa pergunta é fundamental, porque se o aluno não diferenciar advérbio de indefinido, essa informação aqui não vale nada para ele, David. O que adiantou o cara decorar que advérbio é fator de próclise, só que ele não sabe que o muito não é advérbio? Não adiantou nada. Então tem o pré-requisito. O pré-requisito está no primeiro semestre. É igual subordinativa. E ó, gente, por que eu quero continuar? Porque vejam, presta atenção agora. Peraí. Quem está anotando tem um espaço aqui, né? Você vai anotar, né? Ó, não é atrativo. Peraí, deixa eu tirar da frente aqui que eu não vejo. Não são atrativos. Não são. Primeiro, pronome pessoal. Rubão, pronome pessoal? O que é pronome pessoal? Pelo amor de Deus, a gente acabou de ter aula.
Portanto, olha para a lousa, gente. Ela me chamou, ela chamou-me. As duas frases estão corretas. Continua comigo. Continua comigo. Eu vi tu. Está errado. Como é que você aprendeu a corrigir? Eu te vi. Sabe o que eu quero te contar? Eu vi te. Também está certo. Presta atenção. Eu vi ela. Está errado. Como é que você aprendeu a corrigir? Eu vi. Errei. Eu a vi. Eu vi a. Está errado. Presta atenção. Por que está errado? Porque tem cacofonia. Rubão, eu vi te. Tá certo? Tá. Eu vi que é feio. Foda-se, você também é e existe. Então não vem com esse papo. Feio, foda-se. Feio não é cacofonia. Eu vou ter que explicar a cacofonia depois. Você vai ter que aguentar a mão. Então, gente, sabe o que eu quero falar para você? Que a frase eu vi ele, ela pode ser corrigida para eu ouvi ou eu vi o. Porque não tem cacofonia. Cacofonia é um dos erros. Então, se você não souber o que é cacofonia, não adianta. Arruma mais a frase, eu vi, óbvio que eu brinquei que é feio, foda-se, mas vocês adotam isso como critério. Eu não dou aula, puta, feio sou eu, caralho. Eu vou dar aula com alguma coisa cujo critério é beleza? Tá louco? Não existe esse troço, gente. Ai, mas eu nunca ouvi ninguém falar eu vi-te. Azar o seu. Azar o seu, só seu, não meu. Se eu ouvi um monte de gente falar eu vi ela, azar o seu também. Entendem, gente? Então guarda isso. Você está vendo que eu já estou aqui comparando próclise com ênclise. Ó que legal. Aqui a próclise e a ênclise estão certas. Aqui a ênclise está errada não por regra de colocação pronominal, mas por erro de cacofonia. Rubão, qual está mais errado? Não me pergunta nunca isso, senão eu vou te jogar uma praga. Está errado, não importa a razão. Ai, mas eu vi-te é muito feio. Foda-se. Foda-se. Tá certo, acabou. Desculpa pelo palavrão, vai ficar gravado, mas é isso. Tá? Nós fala palavrão. Em aula nós fala aqui também. Tudo bem? Ai, meu pai vai ver o palavrão, vai ficar chocado. Caguei. Turma, eu preciso terminar, tá? Só um minuto, por favor. Peraí. Então você vai guardar por enquanto que pronome pessoal não é fator de próclise. E você vai guardar... Aí, tá vendo? Agora já tem que guardar. Que conjunção coordenativa também não é fator de próclise. Tá? Agora, turma, eu preciso que você me aguarde, tá? Que eu vou falar da sua redação. Infelizmente, tem aluno cuco que já saiu. 1h20 já saiu. Aluno cuco é foda. É aluno que fica controlando a aula pelo relógio. A língua portuguesa, ela é predominantemente proclítica ou predominantemente enclítica? A língua portuguesa é predominantemente proclítica ou predominantemente enclítica? Proclítica. Portanto, para a sua redação, você vai dar a opção para a frase de cima, não para a frase de baixo. E tem aluno aqui que ouviu o contrário do que eu estou falando. Tem aluno que ouviu que essa frase aqui é mais chique do que essa. Essa frase é artificial. Vestibular não é concurso de etiqueta. Essa frase é artificial para o português do Brasil. Então, eu estou te ensinando uma coisa. Quando puder, próclise ou ênclise... Ó, peraí. Deixa eu tirar isso aqui da minha frente. Ô, inferno. Gente, olha para cá, por favor. Aqui não pode ênclise, ó. Aqui não pode. Aqui pode. Quando puder próclise ou ênclise, você vai dar preferência à próclise. Portanto, ênclise na sua redação somente quando ela for obrigatória. Ênclise na sua redação somente quando ela for obrigatória. Quando ela não for obrigatória e você usar, é problema de coerência linguística. Outra vez eu quero dizer uma coisa. No começo do ano, gente, no primeiro semestre, a métrica de vocês para verem se a correção estava boa ou estava ruim era muito baixa. Vocês estavam perdendo nota sem sequer saber o porquê.
Você escreve um troço desse na sua redação, você perde nota. O aluno fala, caralho, mas eu não sabia disso. Eu avisei, pô. Vocês estavam perdendo nota sem saber? Eu avisei. Então o aluno não pode entrar com esse argumento, mas eu estou perdendo nota e não sabia. A métrica do vestibular, do corretor, é maior que a tua, pô. Eu quero te deixar igual ao corretor. Eu estou falando isso desde o começo do ano. Gente, rapidão, para não roubar mais tempo. Se você fez isso de ouvido, para a redação você esquece. Para as questões não tem jeito. Eu não vou ficar mentindo, não. Agora, o que eu quero que você saiba? Colocação pronominal não está entre os 15 assuntos que mais caem em nenhum vestibular. Portanto, em termos estatísticos, é muito mais vantagem você não atrasar a tarefa de pontuação do que de colocação pronominal. Então, veja assim, ó, você está atrasado com a matéria. Puta, eu vou ter que escolher para deixar alguma coisa de lado. Rubão, colocação pronominal. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não estou falando para você não estudar. Mas entenda o recado com sabedoria. Não está entre os 15 assuntos que mais caem. Porra, pensa qual vestibular tem 15 perguntas de gramática? Nenhum. Então, estatisticamente, gente, a chance de cair uma pergunta de colocação é pequena. E por que isso? Porque a colocação vai ser cobrado na redação, inevitavelmente. Na aula de sexta, só um pouquinho. Na aula de sexta, a gente parte para o 2. Ó, e sabe como eu vou pedir? Para você fazer de ouvido. Você falaria quem te disse ou quem disse, ET? Você falaria quanto se rouba nesse país ou quanto rouba-se? Deus te abençoe ou Deus abençoe, ET? Tá vendo o que eu quero? Eu quero a eufonia, depois a regra. Mas isso é aula de sexta. Turma, vou parar a gravação porque eu sei que tem aluno que precisa sair. Tá? Não vou acrescentar informações.